Oi, gente! E aí, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu não falarei sobre unhas. Aqui no canal eu dou muitas dicas de unhas, de beleza no geral. Falo um pouquinho aqui do dia a dia, cutícula e tudo mais. Então se você gosta de assuntos de beleza, gosta do assunto principalmente de unha, vem cá que aqui tem muita dica legal pra você ter unhas fortes e cutículas bonitinhas sem ter que tirar. Então assim, deixe seu like, se inscreve se for a sua primeira vez. E no vídeo de hoje eu vou abordar sobre um assunto que eu acabei falando no Instagram. Aliás, me sigam lá no Instagram também, porque eu tô por lá todos os dias. E eu comentei lá, faz um tempo que eu reclamo de TPM, uma TPM muito intensa. Por isso muita gente questiona, muita gente até hoje pergunta, falei, e aí, como é que tá? Como que você tá fazendo tratamento? Como que você tá sentindo? Funciona, não funciona? Aí eu resolvi gravar um vídeo contando a minha experiência fazendo tratamento para TDPM. O que é a TDPM? O que eu tenho? Como que é o tratamento? Enfim. TDPM é transtorno disfórico pré-menstrual. É uma TPM, porém bem mais intensa. Ela mexe muito mais com o nosso emocional. Nossa, a minha TPM era assim, eu sei que quando a gente chega naquele período da TPM, às vezes a gente fica estressada, irritada, qualquer coisinha a gente explode, com vontade de comer doce, com vontade de comer alguma outra coisa, carente, enfim, tem diversos sintomas, né? Eu acho que cada mulher fica aí de diversas formas, sente diversas coisas e nem sempre todos os meses são exatamente iguais, às vezes varia um pouquinho de mês para mês aí, comigo acontece isso, acontecia muito, né? E tem casos, como era o meu caso, e assim, o meu caso, graças a Deus, ele nem era tão grave assim, mas tem casos que são muito, muito graves, que a pessoa, ela fica num estado depressivo realmente, é uma depressão por algum período do mês. E alguns casos, assim, só alguns dias, uns 4 dias, 5 dias, tal, alguns casos um pouco mais, mas tem casos que são vários e vários dias, aleatoriamente, e o emocional ele fica imensamente abalado, assim, muito, muito, muito abalado, e tudo atrapalha, você não consegue focar nas coisas, você não consegue aprender, você não consegue se desenvolver, você começa a perceber, chega uma hora que acho que a gente olha assim e fala, gente, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô assim? E aí, quanto mais vai passando o tempo, pior vai ficando e a gente não vê saída, não vê luz no fim do túnel, sabe? E eu demorei muito tempo pra entender o que era que eu tinha, como que funciona, né? Chega aquele período da TPM, sabe? Quando vai chegando o período da TPM e tal, eu ficava num estado de nervo insuportável, nem eu me aguentava, e eu via que só que era assim, não era aquele negócio de irritação, era uma tristeza profunda, eu senti uma tristeza profunda, eu não conseguia me concentrar pra aprender coisas. Gente, uma tarefa simples, juro pra vocês, pegar e anotar uma lista de compras, ou me concentrar pra preencher algum formulário básico, eu não conseguia fazer direito, eu demorava um tempão pra fazer, porque eu ficava toda hora assim, como assim? Sabe, com aquele déficit de atenção, toda hora desviando a atenção, eu não conseguia fazer direito na maioria das vezes, isso me atrapalhava tanto. Você acaba procrastinando muito mais, eu acabava procrastinando muito mais porque eu me sentia assim esgotada, sempre me sentia cansada. E eu sempre tinha sempre pensamentos negativos do que por que eu vou fazer se eu não vou fazer bem, eu não vou fazer certo, não vai ficar bom, não vai ficar legal, então eu não vou fazer. Sabe, umas coisas assim, era uma tristeza profunda, sem razão nenhuma. Às vezes podia estar acontecendo coisas ótimas, eu tava feliz, mas no fundo tava meio assim, alguma coisa errada, sabe? E quando tinha razões pra ficar triste, aí que era pior ainda, porque ficava muito, mas muito triste. E daí, de repente, no outro dia, eu acordava completamente diferente. Do nada, como se nada daquilo tivesse acontecido. Então era muito cabuloso e mexe muito com a gente. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam percebendo que a gente fica com essa mudança imensa, né? E se a pessoa não for compreensiva, acaba tendo brigas, discussões e tudo mais. Eu sou casada e tenho um filhinho. E meu filho tem quase 3 anos. Ele é uma bênção de saúde.
Graças a Deus. Então ele faz muita arte e ele é ligado no 330. Então eu não passava um dia sem perder a paciência com ele e sem gritar. Chegou ao ponto de eu falar que eu não queria mais ser mãe. Eu começava a me sentir, daí eu me sentia péssima. E eu sempre comentava no Instagram sobre esse período da TPM, que eu sofria demais, que eu me sentia muito, mas muito pra baixo, que eu sofria uns 3, 4 dias seguidos com dores intensas, cólicas intensas, uma ruindade horrível no corpo, parecia que eu tava realmente doente, sabe? Mas eu me sentia muito, muito horrível. E aí algumas seguidoras que eu agradeço de coração, né, que foram quem me abriram os olhos, vieram me falar que existe um nome, que isso é uma doença e existe um nome pra isso, que era TDPM e tudo mais, pra eu pesquisar sobre o assunto. E foi onde eu fui pesquisar. Aí eu fiquei chocada porque eu bati ali com todos os sintomas da TDPM e, gente, eu falei, não, peraí, eu preciso procurar um médico. E daí foi quando eu procurei, eu fiquei na dúvida se eu procurava um ginecologista ou um psiquiatra ou um psicólogo. Mas eu já tinha ido no psicólogo anteriormente, já tinha feito terapia. Não tô fazendo no momento, apesar da psiquiatra ter fortemente recomendado pra voltar pra terapia, eu ainda não estou fazendo. E eu não sabia o que eu fazia primeiro. Eu não sabia, pra mim aquilo era muito novo. Até que comentando com uma amiga ou outra, falaram, eu tomei remédio pra isso. Eu falei, gente, existe remédio? Que existe tratamento pra isso, que existe uma forma de amenizar toda essa tensão, todo esse emocional. Aí eu falei, onde eu vou primeiro, ginecologista ou psiquiatra? Eu liguei na clínica e marquei os dois. Aí o que tinha data primeiro era psiquiatra, então eu fui primeiro no psiquiatra. Eu cheguei muito assim, envergonhada. Era uma médica, era mulher. Eu falei, bom, pelo menos é mulher, talvez ela me entenda melhor, né? Foi o que eu pensei, que acho que às vezes a gente se sente envergonhado com esses assuntos. E daí eu fui mesmo muito tímida falar sobre isso, mas eu tinha pesquisado razoavelmente bem sobre o assunto e daí eu cheguei e falei, então, eu acho que eu tenho TDPM. Eu fico muito pra baixo, eu já tenho ansiedade, então eu fico muito pra baixo, fiz isso, faço isso, faço aquilo. Fui relatando todos os sintomas que eu tinha. E daí ela foi balançando a cabeça e anotando tudo. E depois foi me explicar tudo o que acontece sobre os hormônios e tudo mais. O que causa a TDPM? Ela é meio que uma alteração genética nos receptores da serotonina. Eu tenho uma cola aqui no celular, gente, porque eu não ia saber explicar certinho pra vocês. Mas ela mexe com isso da serotonina, que é o hormônio da felicidade. Que, assim, ele fica abalado. É um neurotransmissor que regula o humor, o apetite, o sono e a dor. Então mexe em tudo. Insônia, ou sono demais, enfim. Mexe em tudo. E quando os níveis de serotonina estão abaixo, né, eles estão baixos, que é quando ocorre aí a TDPM, a gente apresenta essas reações emocionais aí um pouco mais graves. Então qual que é a diferença entre TPM e TDPM? A diferença é realmente a intensidade dos sintomas, que diz se você tá com uma TPM comum, uma TPM normal ou uma TDPM aí, que é algo mais grave, algo mais acentuado e às vezes precisa de tratamento com remédios. E quais são os remédios para tratar a TDPM? Antidepressivo. Eu não vou entrar no âmbito dos remédios, eu sei que existem vários remédios aí que os médicos passam, que ajudam, né, nessa questão de regular a serotonina do organismo, mas eu tô fazendo tratamento com a sertralina, cloridrato de sertralina, se não me engano. E, assim, eu fiquei com muito medo de tomar, porque, é um antidepressivo, e daí tem aquele negócio de muita gente ser contra, tem meio que um preconceito contra antidepressivo e tudo mais. Fui pesquisar e vi que todo mundo falando, minha médica falou, inclusive, que ela não vicia, não é algo muito forte, é algo leve. Eu comecei a tomar e eu tomo o de 50 miligramas, que eu acho que é um teor baixo, e é um tratamento contínuo. Nos primeiros dias, a médica me disse que eu poderia ter algumas reações, passar mal, mal-estar,
um enjoo, alguma coisa do tipo, uma dor de cabeça, coisas assim, e que até 2 semanas, e que em até 2 semanas isso tudo passaria e aí sim o remédio começaria a fazer efeito no meu organismo, que ele demoraria mais ou menos 2 semanas para realmente fazer efeito, que essa é mais ou menos a média. Mas eu passei mal levemente no primeiro e segundo dia. E eu não passei mal de mal-estar. Tem gente que sente muita ânsia, muito enjoo, passa mal mesmo. Mas eu não passei tanto assim, não. Eu tive uma leve crise de ansiedade. Eu sentia meu coração disparar. Tem gente que também sente isso, o coração disparar, tipo um ataque cardíaco. Eu senti bem de leve e uma leve crise de ansiedade. E depois que passou a crise de ansiedade, eu senti como se eu tivesse tomado uma garrafa de vinho, porém eu não estava bêbada. Bom, talvez nem todo mundo aqui goste de beber e tal, mas assim, sabe quando a gente bebe vários copos de vinho e tal, e fica meio alegrinha, e você se sente mais alegrinha. Você fica bem, e tipo, você tá sorrindo à toa, tá com aquela paz, aquela vibe assim, né? Good vibes. Quando eu bebo vinho, eu fico assim, fico tipo... E eu comecei a ficar assim, quando começou a passar a crise de ansiedade, que meu coração começou a parar de ficar batendo fortemente, eu comecei a me sentir assim, só que sem aquela parte do tô meio chapadinha. Era uma sensação boa, gostosa, de... Nossa... legal. Porém, sem aquela parte do bêbada. Nossa, gente, como assim? E eu tava bem paz e amor mesmo. Meu filho fazendo birras e jogando no chão. Um monte de coisa acontecendo e eu assim, ó. Pra vocês terem noção de como que era, como que eu tava, né, o meu estado, eu tomava vinho todo santo dia. Tinha dia que eu começava a ficar estressada e ia lá, começava a tomar vinho. Eu tava me virando, acho que uma alcoólatra, porque eu gosto de vinho, eu gosto de beber vinho e tal, mas tava passando dos limites porque eu tava tomando pra me sentir calma, sabe? Então eu tava vendo que, nossa, eu tava realmente precisando de ajuda. E daí eu resolvi procurar ajuda. Eu acho que o primeiro passo mais importante é a gente entender que a gente precisa de ajuda. Segunda coisa importante que eu acho que a gente precisa ter, mas se a gente não tiver, tudo bem, a gente pode ser o nosso próprio apoio, é um apoio externo, né, das pessoas ao nosso redor, conversar com essas pessoas, marido, namorado, mãe, pai, amiga, conversar com as pessoas e ter esse apoio das pessoas próximas a nós, porque é importante. Afinal de contas, sentir uma depressão por dias, vários dias no mês, gente, não é normal. Não é legal e não é bacana e dá pra tratar isso sim. Então, eu comecei a sentir os resultados depois de uma semana, eu já tava me sentindo assim, extremamente bem. E eu tava sentindo uma diferença, a diferença que a gente sente é nítida, é muito nítida. Porque você sente, tipo, antigamente eu ficava irritada num estralar de dedos. Depois que eu comecei a tomar sertralina, precisa de muita coisa pra tirar a minha paciência, pra me fazer gritar. Faz 6 meses que eu tô tratando com sertralina e minha vida se tornou outra. Tô completamente diferente, tô bem mais feliz no dia a dia. De vez em quando eu fico com uns pontinhos ali meio que aquele negócio assim meio pra baixo, um pouquinho de tristeza, sabe? Mas eu acho que é algo mais normal, é algo mais tranquilo, bem mais tranquilo, porque é muito rápido, é passageiro, não é sempre, e também a intensidade é bem menos do que era antes, do que eu tinha antes da sertralina. Mudou a minha vida completamente. E todo mundo à minha volta diz isso. As seguidoras do Instagram mesmo comentaram várias vezes que depois de um mês, mais ou menos, nossa, é nítido que agora você tá muito mais feliz, você aparenta estar muito mais feliz no dia a dia, porque você sorri mais, você brinca mais, você está sempre mais disposta a fazer as coisas, fazer exercício físico e tudo mais, e não reclama como reclamava antes, não fica triste como ficava antes. Então, olha, tá aí um ponto importante, até pra quem tá assistindo porque passa por isso, ou porque só quer saber, conhecer e tal. Às vezes a pessoa tá reclamando, a pessoa tá meio depressiva, tá meio tristinha e tal, e alguém vem e fala, nossa, você só reclama. A gente tem que ter mais empatia, mais compreensão, porque às vezes a pessoa tá passando por uma coisa que a gente não tem nem ideia,
E aquilo afeta a pessoa num nível que a gente também não tem ideia. E para aquela pessoa isso é extremamente importante. É a saúde mental, né, gente? A saúde emocional. A psiquiatra também me pediu vários exames. Nossa, muitos exames de vitamina B, vitamina D, ferro, zinco, vários e vários exames de vitaminas para ver se tinha alguma vitamina em falta, porque isso influenciava no emocional e influenciaria demais na TDPM. E realmente eu estava com ferro, não estava com uma deficiência grande de nenhuma vitamina que fosse algo que me deixasse doente fisicamente, assim. Mas mentalmente e emocionalmente essa deficiência influenciava. Por isso a importância de ir no médico correto também. Porque se a gente vai no clínico geral, que nem eu levei os mesmos exames para o ginecologista. E a ginecologista falou que eu não tinha nada. Não tinha nem anemia, nem nada. Mas, pra psiquiatra, eu precisava repor vitamina D, vitamina B, não sei que vitamina lá, ferro, porque tava quase anêmica. Pra ela, tudo isso era importante, porque ela, pelos meus relatos emocionais, psicológicos ali, ela falou, não, tudo isso aqui é importante, tudo isso influencia. Tem que repor tudo isso, senão você vai continuar tendo queixas. Não adianta tomar um antidepressivo se não repor essas vitaminas aqui, que farão bem pro seu organismo, pros hormônios bons aí do seu organismo. E o que a médica também me explicou é que a TDPM às vezes acontece muito com mulheres no pós-parto. Depois que tem filhos, pode acontecer a TDPM. Porque muita coisa interfere, muita coisa muda, muita coisa interferindo. Então pode acontecer depois que tem filho. E várias meninas que eu conversei, a maioria tinha filho. E aconteceu depois que tiveram filho. E comigo foi assim, porque eu não tinha tantos sintomas assim antes de ter filho. Eu tinha mais sintomas físicos mesmo, de cólica, dor e tal. Mas agora, emocionais assim, eu não tinha. Eu comecei a ter depois que meu filho nasceu. E fui descobrir isso 2 anos e pouco depois, olha só. Eu repus todas as vitaminas que eu tava em deficiência no organismo. Repus vitamina D. Nossa, vitamina B, gente, eu tive que tomar injeção. Era injeção no bumbumzinho que eu tinha que tomar. Ai, dói, viu? Doeu aquela injeção. Foram 3 injeções que eu tive que tomar. E tomei várias, tomei ferro pra repor, pra não ter anemia. E agora, depois de 6 meses, né, eu tenho que voltar nela. A médica já me passou novos exames, que eu vou fazer exames novamente pra confirmar se realmente tá tudo bem lá, se precisa de mais alguma coisa, se não precisa. E daí entra outra questão que também influenciou muito na minha perda de vitaminas. O meu fluxo menstrual ser bem intenso também. Já como se não bastasse a TDPM mexendo com o meu emocional, o meu fluxo menstrual também é tenso. E aí a psiquiatra me recomendou, vai na ginecologista e conversa com ela sobre uma forma de diminuir o fluxo menstrual, porque eu não tomo nenhum remédio anticoncepcional e não tenho DIU. Se quiserem, se alguém se interessar, eu posso trazer um vídeo a mais sobre isso também. Eu já fiz aqui alguns vídeos no canal comentando que eu tinha parado com o anticoncepcional porque ele tinha me feito muito mal, vou deixar nos cards. E eu realmente não tinha intenção de voltar a tomar. Mas eu cogitei voltar a tomar porque eu tava muito desesperada com o meu fluxo super intenso, as dores imensas e esse emocional extremamente abalado. Então eu voltei na ginecologista e eu tava aceitando voltar a tomar anticoncepcional. O fluxo tá muito intenso desse jeito, não adianta, porque você vai tomar vitamina pra repor e todo mês ela vai cair de novo. Todo mês vai cair, você vai ter que ficar tomando, repondo toda hora. Falei, gente, um negócio sem fim, né? A ginecologista falou que eu não podia tomar anticoncepcional e não podia colocar nenhum DIU com hormônio, porque eu não podia de nada com hormônio no meu organismo. Daí eu fiquei, que maravilha, eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer, eu vou continuar assim ralando todo mês. Gente, eu fiquei muito pra baixo, muito decepcionada, juro. Aí foi quando eu conheci a doutora Larissa, só resumindo rapidamente, mas isso teve solução também. Então eu conheci a doutora Larissa, ela é médica, ginecologista e dermatologista, então ela também me ajudou com relação às espinhas. Eu tô até sem maquiagem na pele hoje, olha. Ela me ajudou com relação às espinhas, que eu também tenho acne adulta.
tô uma beleza, gente. E ela, como é ginecologista, ela também fez uma consulta comigo, conversando e esclarecendo vários pontos ditos comigo da TDPM e do ciclo intenso. E ela foi quem me deu uma solução que eu tô assim, ela foi um anjo que entrou na minha vida. E eu vou deixar o telefone dela aqui de contato. Ela dá consulta online, né, em casos que se pode ter consulta online, claro. Vou deixar o telefone dela aqui embaixo na descrição, o Instagram dela, e vocês correm lá, segue ela também, que ela dá muita dica, abre caixinha de pergunta e responde muita gente. Ela é um amor de pessoa, um amor de pessoa. E foi um anjo que entrou na minha vida porque ela me esclareceu muitas coisas sobre tudo isso. E foi ela quem me deu a dica de ouro, que foi um remédio que eu tenho que tomar todo mês. Ele ajuda a desinflamar, digamos assim, acho que é isso mais ou menos. Vai ajudar a regular o meu ciclo, não o meu ciclo, o meu fluxo menstrual. Ele vai diminuir o fluxo, não deixar sair tanto e não mexer tanto comigo. Eu já usei 2 meses esse remédio. E por isso que eu resolvi gravar agora o vídeo da sertralina, porque isso também influenciava muito no meu emocional, sabe? E eu usei 2 meses o remédio e não é um remédio que eu tomo todo dia. Eu só tomo por 3 dias, ou 4 ou 5 dias, dependendo ali. Comecei a tomar o remédio, gente, o negócio foi uma maravilha. Eu não senti nada. Eu quase não senti cólica, eu quase não senti dor, eu quase não senti incômodo e o meu fluxo diminuiu consideravelmente. E daí eu fiquei tão feliz, e daí parece que tudo melhorou, sabe? Parece que tudo melhorou, porque chegava mês após mês eu tomando sertralina, quando chegava o período menstrual eu ficava mais pra baixo. Ficava meio... Ai, daí por isso eu ficava pensando que talvez fosse melhor perguntar pra médica se precisava aumentar a dosagem do meu remédio, da minha sertralina. Aí depois que eu conheci essa outra ginecologista e comecei a tomar o remédio quando eu tô na época menstrual, que eu tomo por 3 ou 4 dias ali o remedinho, gente, parou. Já foram 2 meses e parou. Eu não tenho aquela tristeza mesmo tomando sertralina, sabe? Então eu pensei que tudo aquilo, chego à conclusão de que tudo aquilo realmente estava ligado ao meu fluxo menstrual. Olha, pra vocês terem noção de que uma coisa liga a outra e tudo isso mexe com a nossa cabeça. Então, mulheres, meninas que estão me assistindo, por favor, se você sente alguma coisa do tipo, procure ajuda, pesquise, não tenha vergonha de conversar, de falar sobre isso, não. Porque a gente merece ser feliz. A gente precisa ser feliz e nada precisa impedir, não. A gente precisa ter soluções na vida e existem várias soluções. Às vezes a gente não encontra as pessoas certas para nos darem os caminhos corretos, que nem a primeira ginecologista lá que eu fui. Não estou julgando nem criticando, dizendo que ela não era boa médica, mas não me indicou nada, sabe? Ela só queria que eu colocasse um DIU lá que ia acabar me fazendo mal do mesmo jeito. E só porque, assim, era tudo no particular, então ia pagar pra ela, então, sei lá, né? Ah, só esse DIU vai resolver e só ele que vai resolver. Só que era o de cobre que ela queria que eu colocasse. Só que o de cobre, eu já tenho fluxo intenso, o de cobre ia piorar o meu fluxo mais ainda. Aí, graças a Deus, conheci a doutora Larissa e a minha psiquiatra e tudo tá se resolvendo. Eu entrei nessa questão do fluxo menstrual pra comentar mesmo como que o fluxo também influenciava na minha questão emocional, nas tristezas e tudo mais, na minha TPM, na TDPM em si, né? E é isso, gente. Esse é o meu relato. Acho que ficou um vídeo um pouco grande, mas eu espero ter compartilhado com vocês algo que possa ajudar na decisão ou esclarecer algumas coisas pra vocês, né? Que quando eu fiquei na dúvida, o que me ajudou muito também foi procurar vídeos sobre o assunto e ver as pessoas compartilhando os seus relatos, os seus sintomas, então tudo isso me ajudou. E hoje em dia eu não penso em voltar a tomar o anticoncepcional de jeito nenhum, porque ele arrebentou com o meu emocional quando eu fiz uso dele antes de ter filhos, né? Eu tinha intenção de colocar aquele chip que é no braço, que é um chip anticoncepcional, mas ele tem hormônio, então eu também não posso colocar e não posso com nada de hormônio mesmo, então... E é isso. Se você tem algum sintoma, se você compartilha de alguma coisa aí, comenta aqui embaixo que a gente vamos conversar. Pode comentar aí que eu respondo assim que eu conseguir todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha e de me seguir lá no Instagram, que eu também tô lá todos os dias, tá? Compartilhando meu dia a dia lá com vocês. E se inscreva aqui no canal pra pegar muitas dicas de unhas e de meu dia a dia também, que eu também trago algumas coisinhas aí. E é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.